Fala pessoal, tudo bem com vocês? Wellington Oliveira por aqui para mais um vídeo aqui no nosso canal Jesus Mais. É isso aí, pessoal. Nós que estamos aqui sempre em busca, tentando alcançar mais e mais desse Jesus, conhecer mais desse Jesus que tanto fez por nós e que tanto ainda tem para nos mostrar, não é verdade? Estou feliz por você estar aí do outro lado, Deus possa abençoar a sua casa, sua família, e eu quero te levar a pensar comigo um pouquinho sobre algumas qualidades, alguns ensinamentos que nós podemos aprender com a vida de Daniel, um jovem profeta que fez a diferença na sua geração. Eu tenho certeza que vamos aprender lições preciosas com esse homem de Deus chamado Daniel. Bora lá? Tenho certeza que vai te edificar muito aprender as qualidades desse homem de Deus. Pessoal, e para a gente poder entender e ver essas qualidades de Daniel, aprender com Daniel, eu queria ler um texto com você que se encontra no livro de Daniel. Daniel capítulo 2, versículo 1, diz assim: No segundo ano de seu reinado, Nabucodonosor teve um sonho. Sua mente ficou tão perturbada que ele não conseguia dormir. Por isso, o rei convocou os magos, os encantadores, os feiticeiros e os astrólogos, para que lhe dissessem o que ele havia sonhado. Quando eles vieram se apresentar ao rei, este lhe disse: Tive um sonho que me perturba e quero saber o que significa. Vou parar por aqui porque eu vou tentar explicar para você o que aconteceu, tá bom? Olha só que interessante. Você conhece um pouco de Daniel, mas Daniel foi um profeta que viveu na época da Babilônia, viveu no cativeiro babilônico. E Daniel foi um jovem levado para a Babilônia, jovem, né, como eu falei já. Ele tinha aproximadamente entre 16, 17, 18 anos de idade ali. Ele foi levado para a Babilônia. E ele começou a se destacar no capítulo 1. Se você for ler, você vai ver como que ele fez a diferença ali, por causa de algumas das suas escolhas. Mas o cenário, o episódio que eu quero narrar com você aqui, aprender algumas lições com você, é esse cenário do capítulo 2. Porque diz o seguinte: começa já com algo que nós devemos parar para refletir sobre ele. O rei Nabucodonosor era o maior daquela época, o mais poderoso, o exército mais forte, vários homens de guerra, cavalos, cavaleiros, espadas, lanças. Ele tinha muita coisa de guerra, ele era um homem muito poderoso. Só que eu começo a ler esse texto onde eu li com você e fico pensando, o que preocuparia esse homem tão poderoso? E a Bíblia vai dizer que o sonho que ele teve tirou a sua paz, perturbou ele. Ele tinha tudo, mas o sonho que ele teve tirou a sua paz. A circunstância que ele viveu ali tirou a sua paz. E aí eu fiquei pensando agora, o rei mais poderoso da face da terra está perturbado. Algo que eu aprendo aqui nesse vídeo, sabe o que é com esse texto? É que nós, muitas vezes, por mais que nós tenhamos várias e várias coisas, algumas circunstâncias vão nos tirar a paz. É assim ou não é? Olhe para cá. Talvez você do outro lado já passou por algumas circunstâncias que lhe tirou a paz. Mesmo você tendo tudo, talvez um sonho, alguma preocupação lhe tirou a paz e te deixou preocupado. E olha só, Nabucodonosor era rei, era poderoso, e mesmo assim ele ficou com essa preocupação. Então guarde isso no seu coração. Nós estamos suscetíveis a passarmos por dificuldades, por ficar preocupados e ansiosos com alguma coisa, tá bom? Mas tenha a certeza de uma coisa: Deus pode te ajudar. E haja da forma certa, que você pode ter certeza que você vai conseguir sair dessa perturbação aí. Vamos continuar olhando para Nabucodonosor? Olha só, ele ficou perturbado. E o que ele fez? O que ele fez? Foi pedir ajuda. Isso aí, muito bem. Ele foi pedir ajuda. Mas só que ele pediu ajuda para as pessoas erradas. Olha só, a Bíblia vai dizer que ele chamou os magos, os encantadores, os feiticeiros, os astrólogos para tentar resolver o seu problema. Mas olha só, ele pediu ajuda para as pessoas erradas. Como assim, Wellington? Ele buscou ajuda, foi uma coisa certa. Mas ele pegou para pessoas que não poderiam resolver esse problema. Porque ele queria saber que eles falassem o seu sonho e revelassem o significado do sonho. É interessante porque na nossa vida, quando nós chegamos diante de uma adversidade, a primeira coisa que nós temos que fazer é pedir ajuda. Mas pedir ajuda para as pessoas certas. Então, quando você estiver passando por alguma dificuldade, por algum problema aí do outro lado, olhe para esse episódio e lembre-se disso. Nabucodonosor pediu ajuda para as pessoas erradas, mas eu preciso pedir ajuda para as pessoas certas. E quem são as pessoas certas, Wellington? Para pensar aí. As pessoas certas são aquelas que te levam para perto de Deus.
Infelizmente, aquilo que Nabucodonosor pediu para os seus sábios, para os magos, para os feiticeiros, estava além do alcance que eles poderiam realizar. Os magos, com as suas magias ocultas, não podiam realizar aquilo que Nabucodonosor queria. Os astrólogos, lendo as estrelas, a lua, o sol, vendo o movimento de tudo, não conseguiam realizar aquilo que Nabucodonosor queria. O que ele queria? Ele queria que eles, além de contassem o que ele sonhou, revelassem o que significasse. É como se fosse assim, eu sonhei, mas eu quero que você do outro lado me conte o meu sonho e revele o que significa. Você vai conseguir fazer isso? Claro que não. Se eu contar o sonho para você, fica mais fácil de você talvez até inventar uma revelação, né? Mas Nabucodonosor queria que eles contassem o sonho e a revelação do sonho. Infelizmente, saiu da alçada deles, dos magos, dos encantadores, dos astrólogos, porque eles não tinham como fazer isso. É interessante porque eles chegam para Nabucodonosor e falam assim, olha Nabucodonosor, a gente não pode fazer isso. Não tem ninguém na face da terra que pode fazer isso. Pode ficar tranquilo, não vai deixar ninguém, porque isso é impossível. Só que deixa eu te falar uma coisa, nós temos um Deus, que é o Deus das causas impossíveis. Vou repetir, nós temos um Deus que é um Deus das causas impossíveis. Eu acho interessante quando eles falam bem assim, ó, não tem ninguém que pode resolver isso, ninguém que pode fazer isso. Na nossa vida, muitas vezes é assim, a gente olha para as circunstâncias e fala, não, agora já era, não tem ninguém que pode mais resolver isso, não tem ninguém que pode me ajudar. Mas saiba que com Deus sempre há uma saída. E aí o que aconteceu? Nabucodonosor ficou zangado com isso aí. Ele falou, não, já que vocês não conseguem, então tá bom, vão todo mundo morrer. E a Bíblia vai dizer que ele emitiu um decreto para que todos os magos, encantadores, astrólogos, sábios fossem mortos. E aí entra na história o personagem que eu queria falar com vocês, que é quem? Daniel. Daniel nem sabia do que estava acontecendo, mas ele estava com seu nome na lista dos que iriam morrer. Eu acho interessante isso porque Daniel estava sentenciado à morte. Daniel já estava direcionado para a morte, mas ele tinha algo especial para poder realizar. E aí a notícia chega para Daniel. O pessoal fala, olha Daniel, tu vai ser morto. Fica imaginando como que Daniel recebeu essa notícia. Peraí, eu vou ser morto, mas por quê? Aí o homem foi contar para ele, olha, o rei teve um sonho, chamou os sábios, os encantadores, e ninguém pôde contar para ele qual o sonho foi e a revelação. E Daniel, eu fico imaginando ele pensando, analisando, e falou, peraí, podem os magos não ter dado conta com seus deuses, pode os astrólogos com as suas estrelas e as luas aí também não ter dado conta, mas eu sei que existe um Deus que pode resolver isso, que pode revelar isso. E aí Daniel toma algumas atitudes que eu queria compartilhar com você. Primeira, ele foi lá falar com o rei de forma sábia. Ele falou com o rei, eu fico imaginando o falar dele, né? Rei, eu consigo revelar para você, só que eu preciso de tempo. Por que Daniel pediu tempo? Porque ele sabia que o nosso Deus ele não age no tempo nosso, mas no tempo dele. E ele pediu um tempo para o rei. Falou, olha, eu vou te mostrar o sonho, mas eu preciso de tempo. E o rei deu tempo para ele. E aí, então Daniel fez o quê? Primeira coisa, ele entendeu que Deus trabalha com o tempo. Entenda isso. Talvez você está numa situação difícil na sua casa, na sua família, com a situação de morte no seu casamento, o casamento acabando, ou talvez seu filho se perdendo, ou talvez você mesmo querendo desistir de tudo, já sentenciado à morte. Talvez o inimigo já decretou a morte para você, para sua casa e para sua família. Mas saiba que existe um Deus que ainda decreta a vida onde foi decretada a morte. Existe um Deus que ainda abre porta onde não tem porta. Existe um Deus que mostra a saída onde não tem saída. Então guarde isso aí no seu coração. Você só precisa olhar para Jesus, olhar para Deus e saber que Ele pode te ajudar. Daniel fez isso. A primeira qualidade que eu vejo em Daniel é olhar para Deus e saber que Ele pode resolver aquilo que nós não conseguimos. E ele foi lá pedir tempo, tá bom? O nosso Deus trabalha com tempo. Segunda coisa que Daniel fez, ele foi pedir ajuda. Olha só que interessante. Nabucodonosor pediu ajuda, né? E Daniel também pediu ajuda. Só que Daniel pediu ajuda para homens e jovens que confiavam em Deus, não em outros deuses. Porque só existe um Deus. O Senhor é o Rei dos Reis, o Mestre dos Mestres, o maior de todos, o nosso Deus, o Deus que nós servimos. Então eu quero que você entenda, busque ajuda, mas busque ajuda em pessoas que te aproximam de Deus. Lembra que eu falei no início do vídeo? Nabucodonosor procurou ajuda com pessoas que não conheciam Deus. Mas Daniel não. Daniel juntou seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, Sadraque, Mesaque e Abednego, para poderem orar e pedir que Deus revelasse algo. Então, primeira coisa, olhe para Deus, veja Ele como que pode te ajudar nessa situação impossível. Entenda que Deus trabalha com o tempo.
Peça ajuda, mas peça ajuda para pessoas que conhecem a Deus, que vão te levar para mais perto de Deus. E por último, Daniel fez o quê? Foi orar. Foi pedir direcionamento de Deus. Então deixa eu te falar algo. Talvez está passando por alguma situação difícil aí, e eu vejo isso aqui, numa situação difícil, sem saída, quando ele queria saber algo que extrapolava o intelecto humano, eles buscaram direcionamento em Deus. Então guarde isso aí. Busque direcionamento em Deus. Confie em Deus, peça tempo, busque a ajuda certa e ore, tá bom? Junte pessoas para orar com você, chame pessoas para orar com você, não ore sozinho. Muitas vezes nós queremos comprar uma briga sozinho, não é verdade? Mas deixa eu te falar algo, convide amigos, aqueles amigos de oração que você sabe que pode contar, chame eles para orar com você e pode ter certeza que Deus vai te responder. Sabe o que aconteceu no final dessa história? Daniel orou e Deus revelou para ele o sonho do rei e o que significava. Olha só que interessante, eu acho isso muito lindo. Se nós pedirmos a Deus, Ele irá nos atender, tá bom? Então o cenário era de morte, mas se tornou em vida, porque Daniel decidiu confiar em Deus, agir como Deus queria e falar com Deus. E Deus mostrou a saída, mostrou aquilo que ninguém poderia mostrar. Então talvez está na sua vida aí agora, precisando de um direcionamento, precisando de uma saída. Faça como Daniel. Entenda o tempo de Deus, confie em Deus, chame amigos para orar com você e ore, tá bom? E pode ter certeza que você vai conseguir a solução do seu problema, o direcionamento que você precisa, tá bom? Guarde isso aí no seu coração, guarde como que Daniel agiu, aprenda isso aí, que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa, e guarde essa mensagem no seu coração, tá bom? Se você gostou desse vídeo, compartilha, pessoal, com mais pessoas, para que mais pessoas possam conhecer a palavra de Deus, conhecer mais sobre Daniel, e quem sabe também ser tocado através desses ensinamentos que nós falamos aqui, tá bom? Curta esse vídeo aqui, deixe seu comentário, eu quero responder você aqui também, é uma alegria estar te respondendo, tá bom? Deus abençoe sua casa, Deus abençoe a sua família e não se esqueça, você pode ter sempre mais de Jesus.